Vai começar falando um pouco da política brasileira. Estamos aí, hoje é dia 6 de janeiro, estamos na antevéspera do 8 de janeiro, que é quando aconteceram há 3 anos aqueles atos antidemocráticos em Brasília. Já tivemos, inclusive, uma boa parte do julgamento dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro e também dos núcleos que comandaram esses atos. Só que o governo Lula tomou essa data para ser uma data simbólica, uma data que acaba representando uma defesa da democracia e vai fazer um ato agora na quinta-feira, no dia 8 de janeiro. Acontece que dessa vez o presidente Lula vai aproveitar esse ato para vetar o projeto de lei da dosimetria. Aquele projeto de lei que justamente reduz as penas das pessoas que foram condenadas pelos ataques do 8 de janeiro. Né? Então, a gente tem a matéria do Madeiro, que está aqui no UOL, vou até pegar para ler um trechinho. A matéria do Carlos Madeiro diz o seguinte: o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, afirmou hoje que o presidente Lula vai vetar o PL da dosimetria nessa quinta-feira durante o ato em Brasília, o ato que fala sobre os 3 anos dos ataques de 8 de janeiro. E tem aspas ali do Jacques Wagner: sou contra a dosimetria, o PT é contra a dosimetria, o governo é contra a dosimetria e dia 8 o presidente vai vetar aquilo que foi aprovado e vai depender do Congresso se derruba ou não os vetos. Júlio, vou perguntar primeiro para você, mas a pergunta vale também para o professor Cláudio Couto. O presidente, ao fazer isso exatamente no 8 de janeiro, ele está ali, isso acaba soando para uma ala do Congresso como uma provocação, afinal de contas, goste-se ou não do PL da dosimetria, ele foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Mauro, não acho que é uma provocação, até porque, assim, isso já é dado, né? Assim, desde do final do ano, já se sabe, o próprio presidente falou que vetaria o projeto. Então, assim, não há novidade nesse campo, né? A novidade é a data, propriamente, né? Assim, o simbolismo do 8 de janeiro, né? Por esse aspecto, eu acho que o presidente está justamente querendo explorar, né, fazer um marketing assim, né, por assim dizer, em torno dessa data, né, é o simbolismo. Mas do ponto de vista político, eu acho que não, assim, pelo menos não há nenhuma surpresa quando você conversa com as lideranças partidárias ou mesmo no Planalto, né? Isso já é um elemento que já estava dado, né? O que me parece é que o governo está querendo explorar esse veto politicamente, né? Exato. Agora, a minha dúvida é exatamente essa, que o Lula ia vetar, isso já, como você mesmo disse, já era fato garantido, não tem nenhuma surpresa nisso não. Mas, ao fazê-lo no 8 de janeiro, explorando politicamente, ainda mais num ano eleitoral, ainda mais tendo minoria no Congresso, professor Cláudio Couto, queria sua análise também sobre isso. Isso pode ter alguma consequência para o governo? Algum desgaste? Olha, Mário, eu concordo com o Júlio. Eu não acho que é nada fora do esperado esse veto no 8 de janeiro, até porque seria difícil até imaginar uma oportunidade mais adequada para vetar um projeto como esse da dosimetria, que nada mais é do que uma anistia atenuada aos golpistas, né, e a todos aqueles que participaram de alguma forma dos ataques do 8 de janeiro de 2023, mas também aqueles que tentaram um golpe ali no ano da eleição de 2022 e na sequência do resultado eleitoral. Não haveria uma data mais adequada simbolicamente justamente do que o 8 de janeiro. Então, eu acho que desse ponto de vista não se trata de uma provocação, mas se trata de marcar uma posição muito clara com respeito ao significado que tem não só a data do 8 de janeiro, mas derrubar uma proposta que anistia golpistas. E a gente sabe que no Brasil há uma larga tradição de anistia. Às vezes, certos setores da ultradireita invocam isso em defesa da proposta de anistia, como se, na realidade, nós nunca termos
feito um acerto de contas, né, com aqueles que tentaram romper a estrutura institucional no país, fosse, na realidade, algo positivo, sendo que isso só se repetiu tantas vezes justamente porque nunca houve esse acerto de contas, e dessa vez que houve, né, que eles foram levados a julgamento, que a impunidade não prevaleceu, já se tenta aí anistiar aqueles que foram os criminosos que procuraram acabar com a democracia. Então, eu acho que nesse sentido não se trata de nenhuma provocação. Melhor ainda, fazendo isso de forma anunciada, porque aí não dá para o presidente da Câmara, o presidente do Senado, irem ao evento de celebração do 8 de janeiro, né? De uma celebração não no sentido de fazer festa, mas de lembrar, né? Celebrar, lembrar, né? Justamente a gente não deixe de ter daí um certo aprendizado. Os presidentes das duas casas chegando ali de forma não desavisada, sabendo que esse veto vai ser anunciado na cerimônia, se eles se sentirem constrangidos diante disso, melhor não irem, né? Se forem, vão estar de alguma maneira chancelando isso que o presidente vai fazer ali. E acho que nisso o líder do governo coloca algo adequado. Se o Congresso discordar do veto, pode derrubar o veto, né? O veto presidencial e a derrubada do veto pelo Congresso fazem parte do jogo do presidencialismo, né? Não há nada de anormal nisso, isso é exatamente jogar de acordo com as regras, né? Todo mundo tem aí uma carta, né, a jogar, né, uma carta que pode ser colocada na mesa, que é eu veto, você, se não concorda, derruba o veto, precisando para isso de maioria absoluta da Câmara e do Senado, né? Mas não acho que há nada de estranho nisso, não, é exatamente o esperado. Aliás, tanto o presidente da Câmara quanto do Senado já não foram no ato, né, de defesa da democracia no 8 de janeiro do ano passado. E já estão anunciando aí, já estão deixando vazar que não irão esse ano também. Isso de alguma forma, eu queria também ouvir de vocês dois, vou começar pelo Júlio. Isso de alguma forma, porque uma coisa é ter diferenças políticas, é defender seus pontos, como o professor Cláudio Couto falou. A outra é a gente ter um ato em defesa da democracia que deveria unir, deveria ser uma pauta que unisse, né, as diversas tendências políticas. Como é que você vê a ausência dos dois, Júlio? Mauro, assim, de novo, acho que é esperado, né? Assim, considerando o quadro político que a gente tem hoje de uma polarização, e especialmente nesse aspecto do 8 de janeiro, assim, a gente já viu assim, um racha muito grande ali dentro do Congresso, né? Você vê lideranças que precisam, mais do que querer, elas precisam, né, de falar com a base mais à direita que os apoiam, né? Então, claro, assim, seria esperado que, por ser uma liderança partidária, um partido que representa a população e a democracia, que é um valor inquestionável e inegociável do Estado de Direito brasileiro, seria esperado que eles fossem, mas a gente está num período eleitoral, né, Mauro? A gente não pode esquecer isso. E eu acho que um pouco eles estão falando para esses eleitores, né, para suas bases nesse momento, né? E também tem o fator Bolsonaro, né, que vai ser determinante, não é desprezível, ao contrário, é bastante determinante para definir as eleições, né, especialmente nesses redutos mais à direita. Então, eu acho que é um pouco disso que está por trás desse vai ou não vai nesse ato do 8 de janeiro. Eu estou sendo um pouco sonhador aqui, professor, em achar que algumas pautas devessem unir as várias correntes políticas? Mauro, eu acho que na realidade é o seguinte, né? Acho que você coloca muito bem, a democracia e a defesa da democracia, consequentemente, deveriam ser pautas que unissem as pessoas num regime democrático, unir os setores da classe política. O problema é que nós temos uma parcela da nossa classe política que, veja, não estou nem me referindo àqueles extremistas, né, esses da ultradireita que participaram da tentativa de golpe, tentam anistiar os golpistas, né, que apoiam intervenções até como essa que a gente viu dos Estados Unidos agora na Venezuela, apoiaram o tarifaço, né, do Trump sobre o Brasil, ou seja, não defendem a democracia. Esses aí
não poderia esperar algo muito diferente. Mas existe um outro segmento que, em boa medida, corresponde ao chamado centrão, que, em grande parte, se compõe não de plenos democratas, mas do que um cientista político já falecido, o espanhol Juan Lins, né, que era um grande estudioso dos regimes autoritários, dos regimes totalitários, até distingue muito bem essas duas coisas, né, dos regimes democráticos e da quebra dos regimes democráticos. Ele chamava de democratas semileais, ou seja, aqueles que não têm uma lealdade plena à democracia. Eles aderem à democracia quando lhes convém. Na hora que eles podem ter algum ganho não apoiando a democracia, eles rapidamente deixam de apoiá-la. Daí a sua semilealdade. A gente poderia até dizer que um democrata semileal, na realidade, é, quando muito, um semidemocrata. E, infelizmente, eu entendo que o presidente da Câmara, presidente do Senado e boa parte dos políticos que compõem o chamado Centrão se enquadram nessa categoria de democratas semileais. É por isso que integraram sem nenhum tipo de problema o governo Bolsonaro, por isso que votaram a favor dessa pizza brotinho do golpe, né? Não é a pizza família, que seria a anistia ampla, geral e restrita, mas essa pizza brotinho do golpe, que é a lei da dosimetria, como uma forma de assegurar a impunidade de golpistas. A sua semilealdade à democracia explica não só esses votos, mas também a sua ausência num evento tão importante como seria relembrar o 8 de janeiro e, consequentemente, relembrar aquilo que ele nos ensina em termos de defesa do regime democrático no país.